Luiz Maurício Rezende é nosso convidado. Vamos falar sobre o retorno ao mundo espiritual, a morte. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem O Caderno Infinito. Francisco Cândido Xavier afirmou que a morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criado por nós mesmos. A morte virá para todos, independente de títulos, posição social ou crença religiosa. Por isso, é necessário que saibamos, como afirmou Allan Kardec, o insigne codificador do Espiritismo, que a morte não tem nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Luiz Maurício Rezende. Você já encontrou um caderno antigo com anotações suas? É sempre um acontecimento curioso, pois nos remete a um determinado momento em nossa história que ficou ali, gravado. O que estávamos sentindo ou o que estávamos aprendendo, ou simplesmente anotações importantes naquele contexto temporal. Porém, o mais comum é que depois de preenchermos todas as folhas de um caderno e aqueles escritos não nos interessarem mais, simplesmente o descartemos. Em resumo, um caderno só pode ser utilizado uma vez, como se ele só tivesse uma vida. Isso, porém, não é mais verdade, graças à tecnologia que a cada dia nos traz novas surpresas. Uma empresa norte-americana criou um caderno inteligente, um caderno que não tem fim. O Rocketbook, como é chamado, utiliza uma tinta sensível ao calor e é controlado por um aplicativo. Basta colocá-lo por 30 segundos no micro-ondas para que as anotações sejam apagadas do dispositivo. Mas podemos perguntar, de que adianta? Perde-se tudo? Não, de forma alguma. Antes de apagá-las, ele as converte em documento digital e as armazena em sistema de nuvem no aplicativo. Genial! O caderno volta a ser novo, em branco, porém, tudo o que ele já recebeu de anotações está lá, com ele. Assim ocorre conosco, espíritos imortais, e com nossas diversas encarnações. Cada vez que nascemos caderno em branco. Temos chance de reescrever nossas histórias, de reescrever nossos caminhos. Nos são dadas novas oportunidades. Quanto mais belo for o conteúdo escrito nas folhas de nosso caderno, mais belo será o que levaremos para a nuvem ao final da vida. Nada que vivemos se perde. Todas as experiências, os aprendizados, as lembranças, os amores, os ódios, as dificuldades, ficam ali armazenados. Ao retornar para a nova encarnação, o caderno estará em branco novamente. Mas tudo que temos na nuvem nos influenciará sempre e, por vezes, nos fará lembrar das razões de estarmos aqui. Algumas vezes teremos impressão desse caderno ser o primeiro, principalmente na infância. Mas quando algumas tendências começarem a surgir sem explicação, nos diferenciando significativamente dos demais, perceberemos que já fizemos e guardamos anotações em muitos cadernos antes deste. Somos infinitos. Tivemos um início que vai longe no tempo. Hoje estamos iniciando um despertar que nos elevará para um novo patamar de consciência. Estamos começando a ter condições de saber quem somos. Estamos começando a ter condições de saber aonde devemos chegar e por quê.
Só uma vida espiritualizada nos leva nesta direção. Só uma vida amorosa nos eleva acima dos problemas do mundo. Mergulhados na matéria em que estamos, precisamos aprender a utilizá-la como um instrumento e não mais nos deixarmos ser dominados por ela. O materialismo é invenção nossa, de nossos vícios. Ele nunca precisou existir. Então, agora que acordamos e entendemos, pensemos e atuemos como seres inteligentes e amorosos que somos. Inteligência e amor sempre estiveram escritos na contracapa de nosso caderno infinito, como objetivos maiores de nossa vida. Nós é que nem sempre tivemos a curiosidade de olhar. Caderno Infinito é o título desta mensagem que está no CD número 28. Esta e outras mensagens podem ser encontradas no site momento.com.br. Está conosco Luiz Maurício Rezende, que é membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná e palestrante espírita da cidade de Ponta Grossa. Luiz Maurício, a única fatalidade que existe em nossa existência corpórea é a morte. E mesmo assim, muitas pessoas a temem. A que se deve isso? Parece uma incoerência, não é, Parece. Ivone? Porque, inevitavelmente, todos nós iremos morrer. Mas temos um profundo temor, temos um medo, porque tememos o desconhecido. Tudo aquilo que nós não conhecemos nos causa pavor, nos causa temor. É aquele frio na barriga quando a gente vai fazer algo que nunca fizemos antes, uma experiência nova, o primeiro dia na escola, o primeiro dia no emprego, o primeiro dia no casamento, na vida a dois. Sempre gera uma expectativa do desconhecido. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Com a morte funciona da mesma maneira. Como refletimos muito pouco, como buscamos muito pouca informação, como falamos pouco sobre a morte, o que acontece é que ela entra no campo dos nossos tabus da sociedade. Não se comenta, não se fala porque vai que atrai. A relação popular, é a cultura popular. Então, para que a morte não lembre de mim, para que ela se esqueça. E nós vamos com os nossos ditos populares, com as brincadeiras, com a maneira jocosa, mas sempre com um profundo fundo de verdade, de que nós não queremos falar. Porque não sabemos o que irá acontecer. Muitos de nós não temos resposta sobre isso. Então, eu temo porque eu não sei. Vou ser feliz? Vou ser infeliz? Eu não sei. Então, melhor não falar. Fingir que ela não existe. Colocar a poeira embaixo do tapete. Mas, inevitavelmente, nós iremos nos deparar. Parece incoerente, parece uma incongruência, porque nós estamos caminhando a cada dia mais próximos do momento da nossa desencarnação, da morte do corpo físico. E mesmo assim tememos. Temer uma caminhada inevitável parece um tanto incoerente, mas é porque desconhecemos, porque não temos informações ou não buscamos ter informações a respeito do processo da morte do corpo físico. E falar, né? Você se referiu à questão de nós falarmos sobre a morte. Falar sobre a morte seria, de certa forma, um processo terapêutico? Profundamente terapêutico, no sentido de nós retirarmos esse tabu, esse véu do proibido, do desconhecido, do intocável, e sim tratarmos como a naturalidade que ela deve ser dada. O processo da morte é tão natural quanto o processo de nascimento. Se ficamos felizes porque alguém chega, deveremos estar felizes porque alguém parte. Parece incoerente, insensível, mas não a felicidade que do alienado, mas a felicidade que vamos ter saudades, é claro, que vamos derramar as nossas lágrimas de quem sente saudades, mas não do desespero do desconhecido, não do desespero de quem apartou-se nunca, de quem perdeu o ente querido, como dizemos, mas sim de quem se aparta, de quem se afasta momentaneamente. E a felicidade da desencarnação é de que aquele nosso ente querido, aquele a quem amamos, cumpriu a sua missão, concluiu a sua etapa e liberta-se do corpo físico, que é um grande escafandro para a alma, nas limitações que o corpo nos oferece. Então, o momento da morte é um momento de felicidade. Quando nós comentamos sobre a morte, como falamos, como vamos buscar informações sobre isso, ao ler, por exemplo, a segunda parte de O Céu e o Inferno, vamos encontrar inúmeros relatos daqueles
que desencarnaram. E que Kardec faz entrevistas interessantíssimas perguntando como que você está, o que está sentindo, está feliz, está infeliz, porque a tua existência foi assim, agora como que você está, você ainda sente falta disto, daquilo, do corpo, das pessoas. E nós vamos então nos vendo ali naquelas entrevistas, dando a possibilidade de que nós percamos esse medo porque começamos a tirar a morte do desconhecido, do proibido, para algo natural. Então, quanto mais falamos, mais natural fica. Mas, Luiz Maurício, também não poderíamos dizer que esse temor à morte se deva à consciência do dever não cumprido? Para alguns, sim, né? Não é? Porque pode ficar, principalmente se tendo o conceito do céu e do inferno. Para onde vou? Para alguns, sim. Aqueles que sabem que mal agem, o medo da desencarnação deve ser profundo. E a esse medo ele deve ser real, porque encontrará com a própria consciência aquilo que ele tentou enganar a vida inteira e muitas das vezes conseguiu, ludibriando a justiça, enganando aos outros, colocando-se como esperto, inteligente ou mais malandro. Ao encontrar a própria consciência, se deparará com os profundos dramas que ele semeou na sua existência. Então, para alguns, sim, o medo é porque sabe que irá encontrar consigo mesmo. Mas para aqueles, que a grande maioria das pessoas, que são pessoas corretas, idôneas, probas, que a maioria de nós que vivemos para ter uma vida em paz, tranquila, pagamos nossos impostos, cuidamos da nossa família, somos bons cidadãos, bons profissionais, para esses não há por que haver o temor da desencarnação. E depois da desencarnação, nós permaneceremos a mesma pessoa do mesmo jeito que éramos em vida? Seremos, no aspecto daquilo que sentimos e pensamos, seremos a mesma pessoa. Algumas vezes com maiores capacidades, porque o corpo físico limita muito das nossas conquistas, muito das nossas competências intelectuais ou mesmo emocionais, elas são apagadas de certa forma para que outras se desenvolvam em uma existência. Isso é comum acontecer no processo reencarnatório. Então, ao nos libertarmos do corpo, seremos os mesmos ou talvez até melhores nesses dois aspectos, das emoções, dos dons que não foram dados por Deus, mas desenvolvidos por cada um de nós ao longo das inúmeras existências que já tivemos, da inteligência. Então, seremos os mesmos. E assim como carregaremos, nós podemos fazer uma metáfora que desencarnar é uma viagem onde carregaremos um único baú, o do nosso coração. Tudo aquilo que cabe no coração e na mente, nós conseguiremos levar nessa viagem. Então, os bons sentimentos nos acompanharão, mas a raiva, o não perdão, a mágoa, esse também caminhará conosco. Aí, os processos obsessivos, os desafios entre encarnados e desencarnados, o reencontro entre desencarnados de uma maneira bastante difícil, onde ontem a vítima passa a ser o algoz, porque não conseguiu perdoar, porque não compreendeu o outro que lhe fez mal, permaneceremos os mesmos. Por isso, cuidado, o de vigiar aonde está os nossos tesouros, porque ali estará o nosso coração, como nos aconselha Jesus. Porque esses serão os tesouros que nos acompanharão aonde quer que formos. E uma pergunta muito comum é se nós temos uma data certa para a morte, para a desencarnação. Não podemos dizer uma data certa, né? No tal dia de outubro do ano 2000x eu irei desencarnar. Não existe isso. Mas existe uma determinada época da existência. Então nós programamos a nossa existência para desencarnar em torno de tal idade. Então, naquele momento, e pouco significado terá se será no mês de março, outubro, novembro daquele ano ou no começo do ano seguinte. E sem falar que muito dessa programação ela é adaptada devido às nossas ações. Muitos de nós temos a vida prorrogada por algo muito importante que nos acontece. Outros missionários fazem porque muito bem conduziram a sua missão. Aí o exemplo de Chico Xavier, de Raul Teixeira, de Divaldo Franco, todos eles a existência se prorrogou. Porque, bem conduzindo a sua existência, a providência divina achou melhor dar continuidade a essa existência do que encetar uma nova, começar uma nova em outro momento. Então que continue o trabalhador do bem, semeando coisas boas. Então a vida foi prorrogada. Aquela data inicial, ou aquela época inicial da desencarnação, já foi prorrogada, foi mudada. Então não existe nada definitivo, nada aquilo escrito e inalterado.
Temos sim, realmente um momento para desencarnar, mas podemos antecipar no mau uso do corpo, por exemplo, o glutão, o dependente químico, o que o usuário de drogas, o álcool excessivo, acaba desarticulando a vida orgânica e desencarnamos antes. Ou, muitas das vezes, por comportamentos desenfreados. Então, o nosso livre-arbítrio dirá se essa data programada antecipará ou até será prorrogada. Luiz Maurício, mesmo eu e você, desde o início do programa até agora, já falamos em morte e desencarnação. Existe diferença entre morrer e desencarnar? Tecnicamente, as duas expressões, os dois termos querem dizer sobre o processo onde nós nos desvinculamos do corpo físico, tecnicamente. O que acontece é que muitas das vezes a morte não coincide com a desencarnação. A morte do corpo físico é algo fisiológico, orgânico. A vida se destrambelha, o organismo já não consegue manter a existência por um motivo ou outro e a vida orgânica cessa. Desencarnar é o processo de nós nos apartarmos dos valores, das vontades, dos desejos que o corpo físico, que a matéria nos oferece. Por isso são muitos que relatam no mundo espiritual que a vida deles acaba sendo uma vida, mesmo desencarnados, mesmo mortos, uma vida de encarnados, acompanhando, às vezes, o cotidiano, as coisas comezinhas da vida familiar. Outros utilizando-se dos mesmos comportamentos viciosos de outrora, porque não conseguem desvincular-se dos prazeres do corpo físico, das preocupações do corpo físico. Outros tanto vinculam-se às suas posses. Esse dinheiro é meu, essa casa é minha, essa fortuna é minha. Como estão tomando posse, como estão vendendo? Não desencarnaram, apenas o corpo morreu. Mas eles não morreram para a vida física. Continuam vivendo uma vida orgânica, uma vida física sem o corpo físico, o que gera um profundo distúrbio, uma profunda desarmonia na alma. Então é necessário que nós, ao refletirmos sobre a morte, sobre a desencarnação, percebamos que estamos aqui efetivamente de passagem, para que a nossa morte física coincida também com a nossa postura mental, o de desencarnar, e de perceber que, uma vez deixando a existência, no momento adequado em que a providência divina define como tal, que sigamos a vida e deixemos o mundo físico para aqueles que ainda têm a jornada física a cumprir. Considerando tudo isso que você está colocando, existe um melhor tipo de morte ou não? Aquela que coincide com a desencarnação. Esse é o melhor tipo de morte. Muitas das vezes as pessoas dizem, olha, fulano teve uma desencarnação, uma morte difícil, meses na UTI, uma morte lenta. Talvez para ele era o momento necessário para que as reflexões acontecessem naqueles meses e muito melhor para ele, muito mais salutar e menos dolorido, desencarnar junto com a morte do corpo físico, através das reflexões, do reavaliar dos seus pesares, dos seus sentimentos, dos seus valores, e assim então esses dias de UTI, de sofrimento, de uma doença prolongada, lhe permitem desvincular-se da vida física. Para esse espírito, talvez uma morte repentina, uma morte súbita, sem a doença prolongada, seria uma grande dificuldade no mundo espiritual. Então, por bondade, a providência divina permite desencarnações mais lentas. Às vezes o sofrimento junto com ela, para que o sofrimento desperte outras reflexões, para que possa então desencarnar junto com a morte. Pelo nascimento, o espírito chega à vida física e pela morte ele sai dela. São momentos importantíssimos para o espírito. O que é mais fácil para o espírito, nascer ou morrer? Relatam os espíritos que a desencarnação é um momento muito mais tranquilo que o nascimento. A desencarnação é a conclusão de uma etapa, o nascimento é o início dela. Então, enquanto nós nos rejubilamos com a criança que nasce, com o neném que chega no aconchego familiar, o espírito reencarnante é um momento muito grave para ele. Estou iniciando uma missão. Estou iniciando uma nova etapa. O que será de mim? Conseguirei bem conduzir-me frente aos desafios, aos reencontros que irei ter, aos convites que a vida irá me fazer, às tentações que ainda borbulham no meu mundo íntimo? Como irei enfrentar essa existência? Então, o momento de nascimento é muito grave, enquanto que a desencarnação é um momento de felicidade. Para aqueles que bem viveram,
desencarnar, é um momento de libertação, de concluir a etapa, de voltar para casa, de estar feliz. Desde que, na metáfora que sempre utilizamos com o ambiente escolar, que voltemos para casa passado de ano. Aqueles, muito de nós, voltamos para casa reprovados no ano. Também a volta para casa, mas com um estado de consciência um pouco diferente, já programando a próxima matrícula para a mesma série, para o aprendizado que não aconteceu. Mas sempre a desencarnação acaba sendo um momento mais feliz, quase sempre quando cumprimos a missão, do que o nascimento. Por tudo isso que você disse, é que é importante a família, né? A recepção amorosa, que a família vai dar, a segurança que a família vai dar àquele espírito que está chegando, né? Um ambiente de afeto. É muito importante, Ivone, de envolvê-lo em vibrações amorosas, para que lhe dê segurança, para que lhe dê apoio. Os primeiros anos da infância, os 7 primeiros anos, são quando se conclui a reencarnação, que lhe apoie, que ele construa referências positivas de valores e emocionais também, para que possa ter segurança e caminhar resoluto, firme, com valores nobres nessa etapa que se enceta. Os anos da infância, dos primeiros anos de infância, eles são muito mais significativos do que a gente possa imaginar. E após a morte, Luiz Maurício, nós reencontraremos os nossos amores do lado de lá? Partindo da premissa, Ivone, de que o amor desconhece a distância e o tempo, os laços permanecem, eles não se fazem rotos. Quando as nossas relações elas estão pautadas somente nos valores da Terra, ao desencarnarmos, elas se desfazem. Quando os nossos valores aqui na Terra estão pautados com as coisas do mundo físico, eles se desfazem quando retornamos ao mundo espiritual. Me vinculo a alguém porque é charmoso, porque é bonito, porque me atrai o seu sex appeal ou qualquer coisa assim. Não carregarei isso no mundo espiritual. São relações que elas se baseiam em coisas materiais e aqui ficarão. Porém, quando os sentimentos nascem da alma, quando eles criam vínculos na nossa estrutura emocional, eles permanecem. Porque carregaremos, como dizíamos há pouco, carregaremos no baú das emoções esses sentimentos. E os laços de afinidade, as vibrações que nós alimentamos uns com os outros, farão com que nós nos reencontremos, desde que a providência divina permite, nós iremos nos reencontrar. Então, são muitos que trazem o relato que ao despertar do mundo espiritual, ali está sua avó, ou seus pais, sua mãe, seu pai quando já desencarnaram, amigos familiares, parentes que já nos antecederam à desencarnação, estão ali para dar as boas-vindas. Bem-vindo de volta ao lar, bem-vindo de volta à casa. Feliz aquele que retorna com o dever bem cumprido, com a missão bem feita, estão ali para nos dar as boas-vindas, para nos ajudar à readaptação. Depois de um largo período numa vida física, é necessário um período de adaptação, de entender, se desvincular dessa influência pesada que o corpo físico nos oferece. Eles estão ali para nos ajudar. Então, quando choramos a separação de alguém que desencarna, que essas lágrimas sejam de até breve, porque inevitavelmente serão. Quando amamos, nos reencontraremos logo mais, assim que a providência divina achar o mais adequado. Muito obrigada, Luiz Maurício, pela sua participação no programa. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Este programa e outros programas já exibidos estão disponíveis no site amemmaringá.com.br. Até o próximo programa e muita paz a todos.